A série Breaking Bad é considerada uma das maiores da história da televisão. Ela aparece em todos os rankings e, atualmente, lidera a lista Top 250 séries do Internet Movie Database. Crescimento e decadência, depois transformação. Isso é incrível, não é? Em termos de influência e amor do público, só pode ser comparado com Game of Thrones. Se a guerra fosse aritmética, os matemáticos governariam o mundo. Mas o próprio criador que deu vida à série muitas vezes é deixado de lado. Em 2008, ele apresentou Walter White. Acho que todos vocês sabem quem eu sou. E em 2015, ele apresentou Saul Goodman. Melhor ligar para o Saul. E provou que a história de um dos personagens secundários da série principal pode ser tão interessante quanto, e segundo muitos, até mais profunda. Senhor Goodman. Meu nome é McGill, eu sou James McGill. E agora Vince Gilligan retorna com um novo projeto chamado De Muitos. Vamos entender por que você é diferente. Por que descobrir isso? Para que você esteja conosco. O que é isso? Os eventos voltam a ocorrer em Albuquerque. O papel principal é de Racy Horn, a mesma Kim Wexler, namorada de Saul Goodman. Vocês estão me seguindo? Desculpe. Vocês estão me seguindo? Neste vídeo, vamos tentar entender quem é a pessoa por trás de uma das séries mais notáveis. Como ele conseguiu fazer o que fez. O que Vince Gilligan e Quentin Tarantino têm em comum e o que diferencia fundamentalmente Vince Gilligan de George Martin. Em que o método de Gilligan difere do criador de Sobrenatural, Eric Kripke, porque sem a série Arquivo X, não existiria a série Breaking Bad. Então, qual é o segredo de Vince Gilligan? Após 2 seriados seguidos, que viraram sucesso mundial e criaram personagens icônicos como Walter White, Saul Goodman, Gustavo Fring e Mike Ehrmantraut, a carreira de Vince Gilligan está em silêncio há 10 anos. Durante todo esse tempo, saíram tantas séries ruins que normalmente eram abandonadas já no primeiro episódio. Aos fãs do gênero, com retratos psicológicos profundos, personagens bem desenvolvidos e motivações realistas, não restava outra opção a não ser rever as obras do autor ou se contentar com aqueles poucos projetos de qualidade que foram lançados nos últimos anos, e que mesmo assim, raramente chegavam ao nível das obras cultuadas de Gilligan. Curiosamente, a série Breaking Bad, hoje amplamente conhecida, quase não existiu. Vince Gilligan queria desistir das gravações quando soube da existência de uma série chamada Weeds, ou como é traduzida, Durman. Série lançada em 2005 que recebeu 8 indicações ao Emmy e Globo de Ouro. A trama da série se passa em um subúrbio rico de Los Angeles. A viúva Nancy Botwin, cujo marido morreu repentinamente de ataque cardíaco durante uma corrida, cria sozinha 2 filhos. Para resolver problemas financeiros, ela passa a vender maconha. Nancy recebe ajuda do traficante local, Haley James, que ela conheceu graças ao sobrinho dele, para organizar seu negócio ilegal. Como pode perceber, a premissa lembra muito Breaking Bad. Com medo de ser acusado de plágio, Gilligan pensou em abandonar a ideia, mas os produtores aconselharam ele a se preocupar menos com a originalidade do conceito e a focar mais nos detalhes. De fato, apesar de ideias centrais parecidas, Breaking Bad foi bem diferente da comédia dramática Weeds. Para entender como Gilligan conseguia fazer pequenas revoluções no gênero repetidas vezes, vamos acompanhar seu caminho criativo. Talvez seja aí que esteja o segredo do seu método. George Vincent Gilligan Mladsky nasceu em 1967 em Richmond, Virgínia, nos Estados Unidos, filho de um professor e um corretor de seguros. Quando Vince tinha 7 anos, seus pais se divorciaram, e ele e seu irmão mais novo, Patrick, se mudaram para a cidade de Farmville. Lá ele fez amizade com Angus Wall. A mãe de Angus emprestou a ele uma câmera,
com a qual ele começou a fazer seus primeiros filmes, e ele tinha pouco mais de 10 anos naquela época. A câmera que caiu nas mãos de Vince era uma Super 8, um modelo amador lendário que no final dos anos 70 e início dos anos 80 fascinava os adolescentes americanos. A sua revolução estava na acessibilidade. Cartuchos compactos, facilidade de uso e boa qualidade de imagem facilitaram a filmagem para pessoas comuns. Muitos diretores de Hollywood começaram com essa câmera, como Steven Soderbergh e Wes Anderson. Mais ou menos na mesma época, quase da mesma idade que Vince Gilligan, J.J. Abrams também filmava com essa câmera. No futuro, ele dirigiria Armageddon, Lost, Westworld, a continuação de Star Wars e muito mais. Para se distrair do divórcio dos pais, Vince também filmava com essa câmera. Na maioria das vezes, era ficção científica, onde o papel principal era interpretado por seu irmão mais novo, Patrick. A mãe de Angus também costumava levar Vince e o filho ao cinema local. Por isso, tanto Vince quanto Wall se interessaram por cinema. Anos depois, Angus Wall se tornaria editor e designer de créditos. Sim, essa profissão existe. E também se tornaria 2 vezes vencedor do Oscar. Vince Gilligan frequentemente recorda Angus Wall como uma das pessoas mais inspiradoras e influentes em sua carreira. Aos 12 anos, Vince concluiu seu primeiro filme, Desastre Espacial, e mais tarde ganhou uma bolsa para estudar no prestigiado Centro de Artes em Interlochen, Michigan. Após estudar lá e se formar no ensino médio em Chesterfield, em 1985, Gilligan ingressou na Universidade de Nova York, que é justamente considerada uma das instituições de ensino mais prestigiadas dos Estados Unidos. É uma boa universidade? Basta dizer que entre seus ex-alunos há 19 vencedores dos prêmios Oscar, Emmy, Grammy e Tony. Vince Gilligan recebeu boa educação e, ainda nos estudos, começou a tentar ser roteirista. Ele escreveu o roteiro do filme What Taki Pirogi. Em 1998, o filme foi produzido com Drew Barrymore no papel principal. Por esse roteiro, em 1998, Gilligan recebeu o prêmio do governador da Virgínia. No júri desse concurso estava o produtor de cinema Mark Johnson, que ficou impressionado com o trabalho de Vince Gilligan e o chamou de escritor mais inventivo que já leu. Após ganhar o prêmio, Vince Gilligan passou anos tentando entrar no cinema, escrevendo roteiros, mas não vendeu nenhum. Ele já estava seriamente pensando em desistir disso e fazer outra coisa, se não fosse por Arquivo X, que apareceu em sua vida. É incrível pensar que sem Arquivo X, talvez não existissem Walter White nem Saul Goodman. Foi exatamente Arquivo X, o projeto que, de fato, deu ao Vince Gilligan a chance de começar sua carreira. Curioso que ele entrou lá quase por indicação. No início dos anos 90, a carreira do Vince Gilligan tinha estagnado e começou um período de silêncio. Ele lembrava que escrevia roteiros devagar e, quando terminava, ninguém os comprava. Talvez essa fase da vida dele tenha inspirado mais tarde o início da história de Jim McGill, um personagem que tenta desesperadamente fechar contrato com um cliente decente. Aqui está um contratinho para você. Drake. Na época, a agente dele era Rhonda Gomes, que o apoiava em tudo. Uma vez, Gilligan perguntou a Rhonda se ela já tinha visto a nova série Arquivo X, que ele adorava. Ela respondeu: "Ainda não assisti, mas na verdade eu sou parente daquele cara que criou essa série, por casamento com a esposa dele. Quer conhecê-lo da próxima vez que estiver na Califórnia? O nome dele é Chris Carter. Acho que posso te arrumar um encontro com ele." O próprio Gilligan depois brincou em uma entrevista que aquilo foi puro nepotismo e que se ele não tivesse aproveitado essa oportunidade, provavelmente não estaria trabalhando com isso hoje. Depois de um tempo, Vince se encontrou com Chris Carter, o showrunner e criador de Arquivo X. Ele achava que só iria apertar a mão dele e dizer o quanto gostava da série dele. Chris Carter imediatamente perguntou se ele tinha alguma ideia, e Vince inventou um monte de bobagens na hora, coisas que ele acabou de pensar ali mesmo. No início, Vince não tinha grandes expectativas. Ele não sabia que os criadores estavam sobrecarregados com 26 episódios. Aceitavam qualquer um que soubesse desenhar, então ele foi contratado imediatamente.
A ideia do episódio de Arquivo X surgiu para Vince Gilligan enquanto assistia televisão em um hotel, com a luz apagada, observando sua sombra na parede. Seria assustador se ela começasse a se mover sozinha, independente de mim, pensou ele, e começou a escrever o roteiro. Gilligan depois ria. Eu não sabia o que fazia. Se aprovado como estava, o roteiro faria o episódio custar de 40 a 50 milhões de dólares para produzir. Por isso, eles simplesmente pegaram o roteiro, agradeceram muito e reescreveram cerca de 70 a 80% dele. Quando, após a edição, Vince recebeu o roteiro de volta para a revisão, ele pensou: eu nem deveria receber por isso. Assim surgiu o episódio da série Luz Difusa. E Vince Gilligan passou de roteirista desempregado a autor de seu primeiro episódio para a PC Televisão. Dá uma olhada. E Patrick Newart fumava? Não. Segundo a esposa, ele odiava cigarros. Isso pode ter ajudado ele depois a ser roteirista do filme Hancock com Will Smith. A história é sobre um super-herói desajeitado que está sempre bebendo e destrói tudo em seu caminho. Ei, caras, vão se render numa boa. Tudo bem. Isso ocorreu bem antes de séries como The Boys e Pacificador, que também desconstruem a imagem do super-herói e expõem o mito do Salvador perfeito. Sem Arquivo X, não haveria o roteirista Vince Gilligan, nem a série Breaking Bad. A conexão entre essas séries é mais profunda do que aparenta. Primeiramente, Gilligan ganhou muita experiência lá. Em alguns anos, ele passou de um autor convidado pouco conhecido a um dos roteiristas principais do projeto. Ele escreveu o roteiro de 29 episódios. Foi coprodutor executivo de 44. Produtor executivo de 40, coprodutor de 24 e produtor supervisor de 20. No entanto, em Breaking Bad, ele levou consigo não apenas suas habilidades profissionais. Muitos dos caras que ele conheceu no set de Arquivo X, ele mais tarde trouxe para seu próprio projeto. O roteirista John Shiban, que entrou em Arquivo X na terceira temporada e trabalhou com Gilligan, também integrou a equipe de Breaking Bad. Michelle Maxwell, que participou de 47 episódios de Arquivo X, também trabalhou com Gilligan. O mais interessante são os atores, como Michael Bowen, que faz Jack Welker. Não, esse cara me chamou de mentiroso. Eu vou te mostrar o quanto você está errado. Ele apareceu no 8º episódio da 8ª temporada de Arquivo X. A chave do cofre do banco e lá dentro tem um monte do meu dinheiro. Cala a boca e vai logo. De Norris ou Hank Schrader. O que houve? Deixa a Skyler ensinar ele. Atuou no 22º episódio da 2ª temporada. Você sabe se algum deles tem namorada? Se ao menos soubéssemos, mas os assuntos pessoais deles estão na prisão. Enquanto não conseguirmos pegá-los, não vamos capturar os fugitivos. Raymond Cruz, como Tuca Salamanca. Queria me enganar. E também queria enganar minha vovozinha. Atuou no 11º episódio da 4ª temporada de Arquivo X. Eu só preciso de 2, amigo. 2. E o engraçado é que Cruz interpreta aqui um personagem chamado Eladio Vuente. Isso eu já ouvi. Então vamos tentar encontrar esse tal de Eladio Vuente. Pelo visto, Gilligan decidiu fazer uma pequena referência para os seus e deu o nome de Eladio Vuente para outro personagem seu, o próprio Dom Eladio. Só me diga uma coisa. Se o cozinheiro é você, então para que eu preciso dele? Dom Eladio? Gustavo não quis te ofender. Aaron Paul, o Jesse Pinkman, participou do 5º episódio da 9ª temporada. Sim, galera, esse é um show de idiotas. Eu sou o Capitão Celestial Wink. E mais uma vez, Gilligan deixou uma referência para os seus. Jesse, em Arquivo X, também se chama de Capitão. E o Capitão Cook não é você?
Não entendo do que vocês estão falando. Obrigado, Capitão Celestial. Sim, o Capitão Dare vai mostrar pra vocês o quanto ele é burro. E claro, Walter White, também conhecido como Bryan Cranston, apareceu no segundo episódio da 6ª temporada. Você acha que eu sou só um fracassado sem noção, né? Mas eu entendo tudo, está tudo claro para mim. Eu e a Vicky somos cobaias para o seu governo. Assim, pode-se dizer que o estilo de Gilligan nasceu em Arquivo X. Nesse local, parte da equipe que depois criou Breaking Bad, um dos maiores dramas da televisão, também se reuniu. Diga meu nome. Heisenberg. Agora que seguimos o caminho de Vince Gilligan e entendemos como ele se formou como showrunner, é hora de voltar à pergunta principal. Afinal, qual é a razão do sucesso fenomenal de Breaking Bad e do próprio Gilligan? A famosa série Breaking Bad, de Vince Gilligan, dispensa apresentações. Se você está assistindo a este vídeo, já sabe tudo sobre ele, então não vou recontar a trama. Mas, pessoalmente, fiquei curioso para entender o que torna a série única, onde exatamente está o talento de Gilligan. Meu canal começou analisando Breaking Bad e Better Call Saul. E levando em conta que foram mais de uma dezena desses episódios, o que no mínimo merece o seu like, eu com certeza sei algumas coisas sobre essa série. Por isso, vou tentar juntar tudo e formular qual é, na minha opinião, o verdadeiro segredo de Vince Gilligan. O que une tanto Breaking Bad quanto Better Call Saul e a nova série até agora, Pluribus, também conhecida como Uma Entre Muitas. O que diabos está acontecendo? Vocês estão falando comigo pela minha televisão e que diabos está acontecendo ao meu redor? Que porcaria é essa? Antes de tudo, não podemos esquecer que o showrunner não é o único criador da série. O produto final resulta do trabalho coletivo de roteiristas, produtores executivos, cinegrafistas e outros profissionais importantes. Ao contrário da opinião popular de que Gilligan é o roteirista de Breaking Bad, isso não é bem assim. Vince Gilligan é o autor da ideia principal e escreveu o roteiro de 13 episódios, mas cerca de 10 roteiristas trabalharam no projeto. No entanto, é sempre o showrunner quem, mesmo que não escreva o roteiro principal, com certeza controla todo o processo de criação para garantir que toda a narrativa siga o rumo certo. É nisso que Vince Gilligan realmente é bom. Durante as filmagens, inevitavelmente surgem inúmeras tarefas grandes e pequenas, desde a escolha do diretor e aprovação do orçamento até ajustes nos diálogos e seleção do elenco. Onde é necessário, o showrunner dá liberdade à sua equipe, e onde sente que o momento é crítico, assume o controle. E isso também é um talento. Gilligan, em particular, tem um faro excepcional para atores e uma habilidade fenomenal de extrair o máximo deles. Ele sabe como criar as condições para que o ator se revele. Lembremos, por exemplo, das histórias com Aaron Paul, o Jesse Pinkman. No teste, ele fracassou, esqueceu o texto e parecia pouco convincente. Você esqueceu o texto. Sim, eu pedi desculpas. Eu disse, me desculpe, isso é horrível. A equipe queria recusá-lo, mas Gilligan insistiu em escolhê-lo para o papel, e ele foi selecionado. Para ser sincero, ninguém me queria, exceto Vince. E no final, ele simplesmente disse, escutem, esse é o cara que eu preciso. Atualmente, é impossível pensar em alguém que interpretasse Jesse Pinkman melhor. Ou Bryan Cranston. Antes de Breaking Bad, ele era famoso por seu papel em uma sitcom de comédia. Havia dúvidas se ele era ideal para um papel tão dramático, mas Gilligan, que o conhecia de Arquivo X, via potencial nele. A decisão foi ousada, quase aventureira, mas funcionou. Cranston não só deu conta, como entrou para a história da televisão. Você está em perigo. Com quem você está falando agora? Quem você vê na sua frente? A maioria dos atores que entrou na série era desconhecida do grande público, mas sob a direção de Gilligan, interpretaram papéis que se tornaram o auge de suas carreiras. Tudo isso poderia ter sido evitado. Cala a boca, porra, Walter. Deixa eu morrer em paz. Isso é instinto de diretor e produtor. Vince Gilligan não só escreve histórias. Ele reúne pessoas ao seu redor
e cria condições para que essas histórias ganhem vida. Além de Vince Gilligan ser um showrunner excepcional, também é um roteirista brilhante, com uma abordagem única. Em termos de popularidade, Breaking Bad só pode ser comparado a Game of Thrones, mas há uma diferença fundamental entre eles, é a abordagem na criação da história. George Martin certa vez formulou com sucesso 2 principais modelos de pensamento autoral. O autor é ou um arquiteto ou um jardineiro. É evidente que o próprio George Martin é mais um jardineiro. Ele planta as sementes, observa o crescimento e dá liberdade aos personagens e à história. Essa abordagem pode ser surpreendentemente fértil. No processo de crescimento, surgem reviravoltas inesperadas e conflitos dramáticos. Os personagens parecem viver suas próprias vidas e a história indica por si só para onde seguir em frente. Isso é evidente em Canção de Gelo e Fogo, pela riqueza, diversidade do mundo e tramas complexas. Mas esse método também tem um lado negativo. A história pode crescer tanto que se torna quase impossível levá-la a um final lógico. Foi isso que ocorreu em parte com Game of Thrones. Os showrunners tentaram concluir algo que, por sua natureza, não foi concebido como uma estrutura claramente definida, e como resultado, receberam uma onda de insatisfação dos fãs. Você vai colocar a coroa? Então por que eu fiz essa jornada? E a própria saga dos livros ainda permanece inacabada, porque o jardim cresceu tanto que até o próprio jardineiro já não sabe mais como colocar tudo em ordem. O arquiteto adota uma abordagem distinta e já sabe desde o início o rumo da história. Sim, ele pode se permitir alguns desvios ou decisões espontâneas pelo caminho, mas ele sempre tem um ponto final para o qual está indo. Vince Gilligan trabalha assim. Cada série é uma história planejada e completa, não um fluxo interminável de episódios, mas uma narrativa coesa. É como um grande romance contado na televisão, ele não tem o objetivo de prolongar o show enquanto ele tiver altos índices de audiência. Ele tem uma história, e assim que ela é contada, ele coloca um ponto final. Eu gostava disso. E eu conseguia. Eu vivia a vida ao máximo. Essa é uma diferença conceitual em relação à maioria das séries modernas, em que, se a primeira temporada faz sucesso, precisa de outras até o público enjoar. E aí vem uma sequência atrás da outra. Em entrevista, Gilligan afirmou: "Prefiro decepcionar o espectador do que alimentá-lo com porcaria." Qualquer série do Vince Gilligan, pelo menos até hoje, sempre é uma história com uma ideia clara e um ponto final definido. Meu nome é McGill. Eu sou James McGill. Ele nunca fez um show só pelo show. Ele não tem o objetivo de simplesmente manter a atenção do público por anos, com reviravoltas que aparecem não porque a história precisa, mas porque é necessário um novo temporada. Assim, ele difere radicalmente da maioria das séries longas. Basta pegar como exemplo Eric Kripke e seu Sobrenatural. O diário era o bem mais precioso do pai. Aqui está tudo o que ele sabe sobre o mundo do mal. Um exemplo cult, mas ao mesmo tempo clássico, de uma série que se transformou em um ciclo eterno. Vez após vez, parece que é o fim, o apocalipse, a batalha final, e então vem um reinício, um novo mal, novas circunstâncias, e tudo começa de novo. 15 temporadas, um enorme exército de fãs, mas ao mesmo tempo um cansaço evidente com o material. Gilligan age diferente. Escreve histórias com propósito, desenvolvimento e desfecho, criando um romance televisivo em vez de uma série interminável. E talvez seja exatamente aí uma das principais razões pelas quais seus projetos são tão coesos, intensos e deixam uma sensação de completude que falta a muitas outras séries. Aliás, foi essa abordagem cinematográfica que Gilligan trouxe do cinema para o roteiro, porque no início da carreira, ele nem pensava em trabalhar na televisão. As ambições dele estavam ligadas à telona. Ele queria fazer filmes. E é justamente por isso que as séries dele não parecem séries no sentido clássico. Elas passam a sensação de serem filmes divididos em vários episódios. E se falarmos sobre a influência que o cinema teve sobre ele, uma das fontes de inspiração mais óbvias e ao mesmo tempo raramente mencionadas é o igualmente popular Quentin Tarantino, especialmente o seu Pulp Fiction
Há muitas semelhanças entre Quentin Tarantino e Vince Gilligan. Em primeiro lugar, algumas escolhas de câmera e recursos estilísticos às vezes literalmente citam Pulp Fiction. Vale mencionar pelo menos aquele famoso ângulo de dentro do porta-malas do carro, um enquadramento característico de Tarantino. Talvez. Sim, espingarda é necessária aqui. Lembra como toda vez que Vincent Vega ia ao banheiro, algo decisivo acontecia? Vou dar uma cagada. Esse recurso virou quase um meme. Curiosamente, algo parecido ocorreu em Breaking Bad, também envolvendo banheiro. Beleza, já volto. É justamente lá que Hank Schrader faz uma das maiores descobertas da série. Dedicado a V. V minha estrela e ao completo silêncio. Na série, há personagens claramente inspirados em Pulp Fiction, como Mike Ehrmantraut, um solucionador de problemas do chefe, frio e eficiente. Eu sou do Saul Goodman. Onde ela está? Lembra muito o Sr. Wolf de Pulp Fiction. Jimmy, você é o dono aqui? Exatamente. Eu sou o Sr. Wolf. Eu resolvo problemas. Ótimo, nós temos um. Ambos surgem nos momentos em que é preciso lidar com um corpo e eliminar rastros. Não vamos perder tempo, cavalheiros. Se ouvir direito, o prazo é apertado. Os policiais podem vir ou não, depende de quão ocupados estão. Temos 40 minutos para sair daqui, e isso, se vocês me ouvirem, vai ser mais do que suficiente. Conte de 20 até 1 e ligue. Sobre o carro, o que eu preciso saber? Ele morre ou solta fumaça? Faz muito barulho? Está abastecido? Armas, há alguma na casa? Foi assim que aconteceu. Você acordou, viu ela, não sabe de nada. Aliás, o mesmo Harvey Keitel, que interpreta o Sr. Lobo em Cães de Aluguel, interpreta um personagem chamado Sr. Branco. Seus nomes. Sr. Marrom, Sr. Branco. Digo, Sr. White. Isso é arte, Sr. White. Jane Margolis é uma homenagem óbvia a Mia Wallace. Ambas sofrem de dependência, e até mesmo a cena da morte de Jane lembra visualmente o momento em que Mia Wallace quase morreu. Puta merda. Ah, seu... Oh, meu Deus do céu. E para ter certeza definitiva da influência de Pulp Fiction, basta assistir a essa montagem de cenas. Também é interessante notar que alguns atores que trabalharam com Tarantino depois apareceram em projetos de Vince Gilligan, como Michael Bowen. Aquele mesmo Buck de Kill Bill. Eu sou de Huntsville, Texas. Meu nome é Buck. Seu nome é Buck. Sim? Espere. Se você não o reconheceu de imediato, tudo bem. Eu também não reconheci de primeira o Jack Welker de Breaking Bad. Tio Jack. Cuidado! Calma. E aqui está Robert Forster, que interpretou Max Cherry em Jackie Brown.
Depois, ele virou o vendedor de aspiradores Ed em Better Call Saul e Breaking Bad. Por enquanto você vai morar aqui. Tem um cantinho pra você lá embaixo. Outra semelhança entre os personagens de Tarantino e Gilligan é a falta de heróis definidos. Aqui não existem mocinhos impecáveis, e até os piores canalhas têm algo de humano. Tuco, por exemplo, demonstra cuidado genuíno com sua avó. Héctor Salamanca, mesmo cruel, mantém o princípio de que família está acima de tudo. A família é o mais importante. Walter White e Saul Goodman são criminosos, mas ainda sentimos empatia por eles. Kim Wexler, em Better Call Saul, que parecia o compasso moral, também joga cruelmente contra Howard Hamlin, destruindo sua vida no fim. Bem, não precisa me matar. Outra vantagem óbvia do estilo de Gilligan é que ele não tem personagens realmente secundários. Cada personagem é bem desenvolvido, com motivações e lógica próprias. Até figuras episódicas parecem vivas e importantes. E uma prova clara disso é a série Better Call Saul. Na história da televisão, raramente um personagem secundário virou protagonista de outro programa. E esse programa acaba não sendo apenas bem-sucedido, mas igualando ou até superando o original em dramaturgia e profundidade. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Saul Goodman. Para começar, coloquem $1 cada um no meu bolso. Os dois. Vocês precisam de uma relação oficial, certo? Na verdade, isso vale também para Saul. Quase todo personagem poderia, se quisesse, ganhar seu próprio spin-off. Gustavo Fring, Mike, Hank. Cada um deles é um protagonista dramático completo com potencial para uma história própria. Isso é raro e um grande mérito de Gilligan como contador de histórias. Outro ponto que aproxima Tarantino e Gilligan é o uso do tempo. Todos se lembram da famosa estrutura não linear de Pulp Fiction, onde a cronologia é ditada não pelo tempo, mas pela dramaturgia. Naquela época, essa abordagem era rara. Tarantino a pegou do cinema de arte e a transformou em mainstream. Gilligan também lida magistralmente com deslocamentos temporais. Tanto em Breaking Bad quanto em Better Call Saul, vemos regularmente flashbacks e flash-forwards, cenas do passado e do futuro, com as quais ele abre os episódios. E nisso se sente o respeito de Gilligan pelo espectador. Ele não explica tudo, não guia o espectador, mas permite que desvendemos e conectemos as cenas para entender o que ocorre. Ele não trata o espectador como um idiota. Além disso, esse recurso mantém bem o suspense. Se o primeiro episódio de Breaking Bad não iniciasse com uma perseguição de van e cadáveres, muitos teriam desistido antes dos créditos. Se a série começasse com a história de um professor de química do ensino médio, sem esse flash forward, não seria tão interessante. E quem sabe o que ela está estudando? Continuação? O episódio final da segunda temporada inicia mostrando 2 colunas de fumaça fora da cidade. Mas só descobrimos depois que são aviões caídos. Em Better Call Saul, flash forwards e flashbacks vão além de recurso, sendo fundamentais para revelar o personagem. Vemos o futuro de Jimmy McGill, onde ele vive sob o nome de Gene Takovich. Ao mesmo tempo, também nos mostram o passado, a época em que ele ainda era o trapaceiro Jimmy. Além disso, para facilitar a identificação, o autor usa cores. O futuro é mostrado em tons de preto e branco, enquanto o passado tem um leve efeito sépia. Aliás, os protagonistas desses flashbacks e flash-forwards nem sempre são pessoas. Os objetos e coisas desempenham um papel importante na narrativa de Vince Gilligan. No início do primeiro episódio da segunda temporada, vemos o olho de um ursinho de pelúcia flutuando na piscina. No quarto episódio, vemos novamente esse ursinho. E só depois entendemos como ele foi parar lá. 4.6
Para Vince Gilligan, o equilíbrio universal sempre foi importante em seus trabalhos. Em entrevistas, ele mencionou que a principal lição da série é que as ações têm consequências. Walter White, ao entrar no caminho da produção de metanfetamina, se depara com uma situação em que deixa a namorada de Jesse Pinkman morrer, e Walter acha que isso tudo não terá grandes consequências. Como o mundo vai mudar se ele permitir que uma viciada morra? Mas acontece que o pai da garota é controlador de voo e, abalado pela morte da filha, ele acaba permitindo a colisão de aviões, resultando na morte de pessoas, e os destroços do avião, junto com os corpos e pertences das pessoas, caem sobre a cidade. E aquele mesmo urso rosa acaba caindo direto na piscina de Walter, como um símbolo do dano que as ações de Walter White causaram às pessoas ao redor dele. Para qualquer evento na cronologia da série, há outro em que os personagens são ou punidos ou recompensados. Por isso, as tramas sempre nos ensinam uma lição, e a série é tão instrutiva. A riqueza dos personagens e do mundo cria uma sensação de história completa, que nos envolve totalmente. Aliás, há uma coincidência interessante, ou talvez nem seja coincidência, mas sim uma inspiração relacionada ao acidente de avião sobre Albuquerque. Em 1986, no mundo real, em um céu claro sobre a cidade de Cerritos, Califórnia, também houve uma colisão entre dois aviões, resultando na morte de 82 pessoas. O responsável pelo controle de voo naquele momento era um controlador de tráfego aéreo de 35 anos de Los Angeles, chamado Walter White. Resumindo, qual é o verdadeiro segredo de Vince Gilligan? Como ele mesmo disse uma vez em uma entrevista, não há segredo nenhum. Ele não é um mágico. Ele é um homem que sabe transformar trabalho duro e meticuloso em arte. Gilligan domina o equilíbrio entre dois princípios. Por um lado, ele é um arquiteto frio e calculista, que constrói meticulosamente a estrutura, sabe para onde a história está indo e como ela deve terminar. Por outro, é um contador de histórias sensível, capaz de captar nuances humanas e mostrar a dor interna do personagem e sua motivação. Na verdade, essa é a principal conclusão a que cheguei depois de dezenas de episódios dedicados ao universo de Melhor Chamar o Saul e Breaking Bad. Todos eles estão disponíveis no canal. Os links, como sempre, estão na descrição. E se vocês quiserem que a próxima análise seja sobre a nova série de Vince Gilligan, Plioribas, avisem nos comentários e não se esqueçam de deixar um like neste vídeo.